Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título A Necessidade do Novo Nascimento. Dentro deste tema, nós vamos estudar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será um líder religioso bem-intencionado. Em segundo lugar, vamos falar sobre novo nascimento. E em terceiro lugar, vamos falar sobre uma necessidade. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. A salvação é um ato do amor de Deus para com os homens, sendo uma manifestação da sua graça, misericórdia e da sua justiça, como obra única, que só pode ser alcançada pela fé em Jesus Cristo, e por isso a salvação é boa, perfeita e eterna. A salvação tem origem em Deus, e devido a isso podemos buscá-la e ter a certeza de que seus efeitos de vida abundante e eterna são permanentes. Nesta lição, estudaremos sobre o que é nascer de novo e nascer da água e do Espírito. Como o novo nascimento. Isso para compreender a expiação de Cristo pelos nossos pecados e conhecer a dádiva da salvação em Jesus quanto às suas etapas. Um líder religioso bem intencionado é o item 1 da nossa lição. Um homem chamado Nicodemos. O novo nascimento, no sentido espiritual de nascer novamente, ou nascer do alto através do lavar regenerador da alma pelo Espírito, foi mencionado numa conversa realizada entre Jesus e um certo líder eclesiástico judeu chamado Nicodemos, tendo Jesus, nesta ocasião, revelado a doutrina da salvação de forma especial a este homem. Leamos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, do versículos 1 ao 21º. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como creiais se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto,
Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereças, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Portanto, aqui está a conversa que Jesus teve com Nicodemos na calada da noite sobre o nascer de novo, o nascer da água do Espírito e também a missão de Jesus. Aqui Jesus estava a revelar já a doutrina da salvação. Pouco se sabe sobre Nicodemos. Entretanto, podemos extrair dos registros bíblicos que ele era um erudito fariseu, grupo religioso em Israel, mestre das Escrituras, um dos principais dos judeus pertencente ao Sinédrio, uma espécie de tribunal eclesiástico e judiciário em Israel. E Nicodemos se interessou em conversar com Jesus por reconhecer nele, em Jesus, a presença divina, a condição de ser mestre, credenciados pelas obras, sinais, prodígios e milagres que Cristo realizou. O versículo 1 ao versículo 3 diz exatamente essa afirmativa que nós fizemos em dizer que Nicodemos era um erudito fariseu, um mestre das Escrituras, um membro do Sinédrio. Outro importante registro bíblico aponta Nicodemos num ato de muita coragem, interpelando aos principais sacerdotes e fariseus a não julgar e condenar Jesus, sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez, já que os guardas que foram buscar Jesus para prendê-lo não o trouxeram, pois ficaram encantados com as palavras proferidas pelo Senhor. Por esta intervenção pessoal de Nicodemos, ele foi duramente acusado por seus pares de ter se convertido à mensagem do reino de Deus, vinda da Galiléia, e ao mesmo tempo afirmaram que da Galiléia não se levanta profeta, e então se dispersaram. João, capítulo 7, versículos de número 45 ao 53, diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 7, versículo 45 ao 53. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Aqui eles estavam se reportando a Jesus. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dá-se-á o caso de que também tu és da Galiléia?
examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Nicodemos se converteu ao cristianismo e tinha um profundo respeito ao Senhor Jesus, pois participou do sepultamento de Cristo. Inclusive, levou cerca de 34 quilogramas, equivalente a 100 libras romanas, de um composto de mirra e aloés, uma espécie de perfume de grande valor monetário, empregado como unguento nos sepultamentos judaicos para embalsamar o corpo de Jesus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 38 ao 42, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Vamos falar agora um pouco sobre o grupo religioso dos fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso dominante em Israel, onde se estima que na época de Jesus haviam 7.000 deles, sendo que suas lideranças se opuseram à mensagem de Cristo e costumeiramente travaram vários empates e discussões teológicas com o Senhor. A saber, em primeiro lugar, os fariseus tinham uma grande união entre si, fato que os fortalecia religiosamente, aliado a um legalismo, especialmente no que concerne aos ritos de purificação. Os fariseus combateram tenazmente a violação do sábado por parte dos discípulos de Jesus. Mas Jesus fez uma severa censura aos fariseus, muito dura e contundente, que está registrada no capítulo 23 do evangelista Mateus, na qual Jesus diz aos fariseus da época, e também podemos projetar para os dias atuais, ou os fariseus dos dias atuais, que eles não fazem o que ensinam, que eles são orgulhosos, que eles querem apenas visibilidade, não entram no céu e nem deixam os outros entrarem, querem dominar as pessoas, são mercantilistas na fé, vivem uma vida religiosa de aparências, demonstram uma falsa santidade, julgam as pessoas, etc, 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 em iniquidades. Vejamos aqui o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 23, do versículo 1 até o 31. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem.
porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e o alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só vosso é mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro no santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coiais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, ou melhor dizendo, do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas.
A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Portanto, aqui uma severa censura do Senhor Jesus aos fariseus. Vamos para o item 2 da lição, que fala sobre o novo nascimento. Como já tivemos a oportunidade de mencionar, Jesus, numa madrugada, recebeu um homem sábio da lei e líder dos judeus chamado Nicodemos, que queria conhecê-lo, pois reconhecia em Jesus a realização de milagres, porque Deus era com ele. Jesus, disse-lhe que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em seguida, disse-lhe também que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nestas singelas palavras, Jesus expõe a doutrina da salvação e revela sobre o que é o reino de Deus. Vejamos então o que seja nascer de novo. Sobre os textos nascer de novo e nascer da água e do Espírito, proferidos por Jesus, vamos, numa análise mais detida, nos deparar com os seguintes significados. A saber, o nascer de novo se reporta à origem do novo nascimento, isto é, nascer do alto, nascer de novo pelo Espírito, ter uma nova vida no Espírito, para assim ampliar a visão circunscrita ao mundo natural para o mundo sobrenatural, ou seja, o mundo espiritual, e por conseguinte, passa-se a enxergar o reino de Deus e o alvo principal, que é a vida eterna. Nicodemos não entendeu este significado, mas a partir de sua míope visão natural, achou que o nascer de novo seria nascer novamente, a partir do ventre materno. No sentido espiritual mais aprofundado, o nascer de novo, fruto de um sincero arrependimento, seria a purificação de um pecador pelo fenômeno da regeneração, na qual podemos definir regeneração como, em primeiro lugar, é um ato de Deus que nos liberta das consequências do pecado, especialmente a condenação eterna, e nos torna aptos para o desenvolvimento de uma vida santa. Na carta aos Colossenses, no capítulo de número 2, versículos 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. A regeneração, que é o nascer de novo, nascer do alto, é um ato de Deus que restaura o caráter do homem para a perfeita imagem e semelhança dos atributos morais de Cristo, ou do caráter de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículos 9 ao 11 diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Na carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículos 22 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Efésios, capítulo 4, 22 ao 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Regeneração também é uma reorientação espiritual
pela ação de Deus na alma de um pecador, concedendo-lhe então uma nova vida, onde sua inclinação quanto à sua vontade sai do domínio do pecado e se alinha com o centro da vontade de Deus, não só no sentido de obediência ao Senhor, como também do entendimento das revelações divinas. Entendido que nascer de novo é nascer do alto, nascer novamente do Espírito, passemos agora a compreender o que seja nascer da água e do Espírito. Porque quem nasce do alto passa a ver o reino de Deus, passa a ver o mundo espiritual. O nascer da água e do Espírito se reporta ao meio pelo qual se obtém um novo nascimento, que é pelo Espírito, através de uma lavagem regeneradora e renovadora, simbolizada no caso pela água espiritual, o Espírito Santo. Na carta de Tito, capítulo de número 3, versículos 4 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Tito, capítulo 3, versículos 4 ao 6. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus, na conversa com Nicodemos, enfatiza o lavar regenerador e renovador da alma de um pecador pelo Espírito, para ser santo, habilitando a entrar no reino de Deus. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 6 ao 8, onde nós já fizemos essa leitura e agora vamos repeti-la, diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Portanto, nascer da água e do Espírito é através de um meio, de uma lavagem renovadora, regeneradora pelo Espírito Santo. E a partir do momento em que você nasce de novo, e nasce através do Espírito, então você passa a ver e a entrar no reino de Deus. Neste contexto, nós podemos inferir que temos o nascer de novo e o nascer da água e do Espírito como significados sinônimos, sendo esta última mais enfática. Nascer da água e do Espírito é mais enfática quanto à regeneração de um pecador. Afasta-se deste modo qualquer interpretação do nascer da água e do Espírito dos seguintes pontos de vista teológicos. Alguns garantem que esse nascer da água e do Espírito tem significado, que nós vamos falar agora, esses 3 significados, mas é equivocado. Primeiro, diz que o nascer da água e do Espírito é o novo nascimento natural. O homem volta a nascer de novo, como havia entendido Nicodemos. E também o nascimento espiritual para a salvação. Pois isto nós podemos refutar, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está reservado morrer fisicamente uma só vez, seguindo-se então um juízo. Ele não nasce de novo de forma natural. Uma segunda posição teológica sobre o nascer da água e do Espírito é de que o nascer na água seria o batismo nas águas, como conhecemos. E o do Espírito seria a regeneração pelo Espírito. Isso como 2 fatores para a salvação. Isto, evidentemente, retira o mérito da expiação de Jesus na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Ou então agrega rituais para a salvação do homem. No caso, o batismo nas águas. E para a salvação em Jesus,
somente Jesus, somente o sacrifício de Jesus é suficiente para que nós obtenhamos a nossa salvação. É o que diz lá no Evangelho de Jesus, nós já lemos, segundo escreveu João, capítulo 3, do versículo 16 ao 21, onde o versículo mais notável é o 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê em Jesus, crê no sacrifício de Jesus, lhe dá a vida eterna. Não precisamos de penduricalhos, muito menos de acessórios, agregado a este sacrifício de Jesus para a salvação. O terceiro contexto ou significado que se dá ao nascer da água e do Espírito é que é apenas um sacramento ritualístico da água ou regeneração batismal, desprezando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para salvar a humanidade também da mesma forma. Mas nós temos dois registros bíblicos. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, vamos fazer uma leitura no versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 38, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Estes registros bíblicos que nós lemos evidenciam aparentemente o batismo nas águas como requisito de salvação, defendido por muitos estudiosos da Bíblia, sendo então um ponto de tensão e controvérsias teológicas. Porém, a doutrina da salvação delineada pelo apóstolo Paulo em todo o Novo Testamento, especialmente na carta aos Romanos, coloca o batismo nas águas na seguinte posição quanto à salvação. Vejamos o que o apóstolo Paulo coloca na sua explicação sobre essa doutrina da salvação. O batismo nas águas é a materialização demonstrativa de uma regeneração ocorrida na alma de um pecador, não sendo o ato batismal a substância da salvação, mas tão somente uma representatividade desta diante dos homens. Logo, o batismo nas águas é um símbolo testemunhal de uma pessoa, dizendo então para todos os homens que ele é servo de Deus, filho de Deus, aceita o sacrifício de Jesus, ou melhor, reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para a sua própria salvação. O segundo ponto é que o batismo, sendo um ato institucional estabelecido, não é um agente da salvação, e sim a operação no espírito da alma do homem pecador, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, é que é um agente da salvação, provocando então no crente uma transformação espiritual que promove exclusivamente a sua salvação. Na realidade, se nós tivéssemos o batismo nas águas como um elemento agregado ao sacrifício de Cristo para a salvação, nós estaremos exatamente substituindo a circuncisão que os judeus tanto exigiam dos gentios, dizendo que a circuncisão, ou seja, o corte do prepúcio masculino, mais o sacrifício de Jesus,
eram os dois elementos para a salvação. Portanto, se aderirmos à condição de que o batismo nas águas é também requisito para a salvação, nós estaremos exatamente colocando um ponto material, colocando um elemento ritual, cerimonial, junto ao sacrifício de Jesus, no mesmo valor deste sacrifício, como elemento da salvação. E não é. Para ser salvo, basta crer em Jesus Cristo. Basta crer no sacrifício de Jesus no Calvário, por mim e por você. Para o item 3 da lição, nós vamos agora falar sobre uma necessidade. E a necessidade nossa é que o pecado da desobediência de Adão e Eva, de modo inevitável, separou o homem de Deus. E o homem, em sua condição decaída, nada poderia fazer. Mas Deus, com a sua presciência, já havia antes da fundação do mundo, elaborado um plano para que o homem pudesse retornar ao seu estado original de comunhão com o Senhor. E este plano foi construído na base da morte vicária de Jesus Cristo. Um Deus que se fez carne e habitou entre nós, e pelo seu sangue derramado na cruz, livrou a humanidade da condenação eterna. A salvação, ela tem origem em Deus, e devido a isso nós podemos buscá-la e ter a certeza de que seus efeitos são permanentes e duradouros, porque ela é boa, ela é eterna, ela é única, ela é um ato de amor, ela é uma manifestação da graça de Deus, é um ato de justiça, é o livramento das consequências de morte espiritual, é a libertação de uma condenação eterna, onde viveríamos sofrendo no reino das trevas, do diabo. É um plano divino para que o homem volte a ter comunhão e vida eterna com o Senhor. Jesus, pela sua morte, reparou o dano ou o mal que o pecado causou sobre a humanidade, isto é, a separação do homem de Deus. E a morte substitutiva de Jesus manifestou a graça de Deus. E o apóstolo, na carta a Tito, lembra aos cretenses que compõem a igreja local sobre a doutrina da salvação, dizendo que a salvação é pela graça, por meio de Jesus Cristo. Ou seja, mesmo sem merecermos, Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, nos substituindo naquela cruz, tomando sobre si as nossas iniquidades e enfermidades. Jesus nos substituiu, mesmo sem pecado, para nos salvar pela graça, ou seja, um favor imerecido. E ao definirmos graça, literalmente a graça é um favor imerecido, como já falamos. É uma dádiva de Deus dada aos homens sem que estes merecessem a salvação da morte eterna. Realizada então essa salvação da morte eterna por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se não existisse a lei, a palavra de Deus, não existiria pecado. E por conseguinte não existiria a graça. E é por isso que elas estão imbricadas, ou seja, entrelaçadas. A lei revela o pecado no homem. E a graça aponta o Salvador Jesus para aniquilar os efeitos do pecado. A graça, ela não anula a lei. E a lei não anula a graça. Elas coexistem e se complementam para a perfeição espiritual do homem. A lei é a sombra da graça. Ou seja, tudo que está na lei não salva o homem, mas aponta o seu estado débil, de iniquidade, necessitando de um aperfeiçoamento e salvação. A lei, ela apresenta uma característica de base bilateral. Isto quer dizer que o homem só podia alcançar a misericórdia de Deus se cumprisse em sua totalidade os preceitos morais, cerimoniais e civis da lei. Já a graça, ela é unilateral, pois Cristo fez a parte dele e a nossa.
E é pela graça, em Cristo Jesus, que somos salvos. Isto é um presente de Deus. Na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nenhuma ciência ou inteligência humana pode mudar, transformar, restaurar a alma de um ser humano. Somente a graça do Evangelho de Cristo pode estabelecer a dignidade moral, ética, social e espiritual de um homem. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça em Cristo Jesus. O processo da salvação é uma composição continuada, tem uma composição continuada de pelo menos 8 etapas. E vou apenas aqui mencionar etapa por etapa. A primeira é a eleição. Significa literalmente que Deus fez uma escolha de salvar a humanidade. Depois nós temos a vocação, o chamamento, ou seja, o chamado especial de Deus para toda a humanidade para a salvação. Como terceira etapa, nós temos a conversão, que é o primeiro passo na vida cristã de uma pessoa, onde ela deixa o pecado pelo seu total arrependimento e volta-se para Cristo em fé. Como quarta etapa, nós temos a regeneração, que a conversão ela implica na mudança de rumo da vida moral e espiritual de uma pessoa. Porém, a regeneração é o novo nascimento, que nós falamos no item 2 da lição. Depois da regeneração, como quinto ponto, nós temos a justificação. O homem teve o seu caráter moral maculado pelo pecado, e esta maldição ela foi anulada pela regeneração do homem, fruto de sua conversão. Porém, permanece essa condição de culpabilidade. E essa condição de culpabilidade do homem, por não ter atendido os preceitos divinos, é exatamente justificada pelo Senhor. Isso quer dizer, sem que o homem mereça, ele é declarado justo, porque o seu pecado é imputado a Cristo, e a justiça de Cristo é concedida a ele. Por isso, ele é justificado. Após a justificação, nós temos como sexta etapa a adoção. Somos então adotados como filhos de Deus. E em seguida, na sétima, nós temos a santificação. E a santificação é a obra contínua de Deus, do Espírito Santo, na vida do salvo. E existe um tempo extenso de vida para se completar. É durante a vida do salvo que a obra sobrenatural feita por Deus o coloca separado do pecado
de tudo que é mal, de tudo que é ruim, até em pensamentos. A santificação é um processo progressivo, onde o salvo se aproxima cada vez mais de Deus, se relacionando com Ele em oração, na meditação da palavra, na adoração, na consagração ao Senhor, no serviço a Deus, de forma perseverante, ratificada pela sua conduta moral e espiritual cristã. O alvo da santificação é ser semelhante a Cristo. E por último nós temos a glorificação, que é o que nós almejamos. A glorificação é o ápice do processo. É a parte final de todo o processo da salvação, onde o salvo terá toda a plenitude do conhecimento de Deus. Pois veremos ao Senhor face a face. Quando formos glorificados, ou seja, sair de um corpo corruptível, sujeito a doenças e à morte, num corpo frágil, semeado em desonra, então saindo deste corpo para um corpo incorruptível, aí nós estaremos num corpo glorioso e forte. Então, em tudo seremos semelhantes a Deus. E isso é a vontade de Deus desde o princípio da criação. Sermos a sua imagem e semelhança. A nossa glorificação é a consolidação, é a consumação da salvação. Em que nós viveremos num corpo glorificado eternamente com o Senhor. E nessa condição, nós estaremos sempre com o Senhor. Mas neste momento, nós temos que esperar avidamente a segunda vinda de Cristo. Concluindo a aula de hoje, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele se deu em sacrifício na cruz do Calvário para nos salvar de tão grande condenação, que era ser escravo eternamente no mundo das trevas. Vivamos uma vida cristã sincera, irrepreensível, testemunhando pela palavra o poder de Cristo para a salvação dos que creem, e assim fluirá de nosso interior uma intensa alegria da salvação, para dizermos sempre: somos salvos e filhos de Deus. Aleluia.